Agora, então, continuaremos ouvindo o professor Aldo falando agora sobre a vida dele em Sorocaba como padre. Enviado a Tietê como auxiliar do Monsenhor Sola, eu tive pouco tempo, alguns meses apenas, mas eu faço questão de lembrar dois pontos. Padrinho novo, cheio de ideais, eu procurei agir de uma maneira que não agradou muito ao vigário. Dou dois exemplos. Procurei logo contato com engraxates, meninos, né? Ali ao redor da matriz. Antigamente era até meio de subsistência de muita criança. E organizaram o Natal do engraxate. E me lembro, fiz até uns versinhos e pus na caixa de engraxate deles, impresso ali, Natal do engraxate, não me lembro dos versinhos. Não agradei muito o vigário. Uma outra vez fui atender doente, que me chamaram. Quando eu voltei, levei um pega. Padre não anda de charrete. Olha. Ouvi, engoli, mas é claro, discordei totalmente. Sim. Mas isso mostra um pouco do meu tipo. Eu acho que, como padre, eu procurei trabalhar de uma maneira séria, devotada, me entreguei inteiramente, agi muito. Foram muitos anos na vida do clero, acho que uns 20, 22 anos, né? Assumi o programa na Rádio Cacique toda tarde, às 6 horas, 5, 6 minutos. A hora do Ângelus. Trabalhei na criação como diretor da Folha Popular. A Folha Popular. Não foi Diário de Sorocaba, Não. Folha Popular, que era o jornal da igreja daquele tempo. Então éramos 3 padres, né? Entendi. Éramos 3 padres e 2 leigos. Para criar o jornal, cada um tinha que entrar com algum dinheiro. Eu entrei com que dinheiro? Nenhum. Eu entrei doando a minha máquina de escrever para que a redação funcionasse. Por causa desse jornal e por causa da Rádio Cacique, eu me lembro que um dia alguém pôs o revólver no meu peito, ali na Rua Padre Luís, me encostou na parede falando, se o senhor continuar falando, escrevendo essas coisas... E não terminou a frase, eu só disse, olha, eu acho que eu estou fazendo a minha vocação. O que eu falava? Eu falava da vida operária explorada, terrivelmente explorada nas fábricas de tecido da cidade. Eu falava de um certo internato na cidade que hoje fala-se claramente em abuso sexual, naquele tempo não se falava. Sabia-se que havia problemas e essas coisas não agradavam a certas pessoas. Um outro ponto que marcou muito esses meus anos na vida do clero foi o trabalho com os operários. A JOC, Juventude Operária Católica, uma grande organização mundial que começou na Bélgica. Padre Cardan, que criou lá na Bélgica. Eu me lembro que uma vez eu estava ainda na filosofia, no Seminário Central de Ipiranga. Ele veio ao Brasil e fez uma palestra no Mosteiro São Bento. E foi uma palestra aberta, eu fiz questão de ir. Ele falava francês, eu me lembro bem que entendia tudo. E me impressionou, ele era entusiasta, o padre, e entusiasmante. Me lembro, não sei porquê, eu associei a figura dele a um gato que pulava no palco, assim, uma agressividade. E o que ele propunha justamente era isso, que o operário é fundamental na construção do mundo e na construção da igreja. E ele era filho de um pai que trabalhava em mina de carvão lá na Bélgica. Sei. E o operário
tem que ter o salário justo, ele tem que ter possibilidade de construir a sua casa, construir a sua família. E então eu me dediquei muito a Jockey. O que eu fazia em Sorocaba? O que eu fiz depois em Votorantim? Em Sorocaba eu fui não só padre, professor no seminário e professor na Faculdade de Filosofia, mas eu fui também vigário na Vila Progresso. Fui o criador da paróquia da Vila Progresso. Sim. Um dia eu falei a Dom Melhado, há um lado da Vila Santana, bem lá embaixo, a Vila Progresso, que não é paróquia. Não dá para criar paróquia. Muitos aí, colegas meus, dizem, você fala bonito, eu quero ver você na paróquia. Aí, Dom Melhado topou, vamos criar. Eu peguei Dom Melhado e pus no meu fusquinha, ele era um homem grande, né? Mas coube, como diz o outro, cabeu. E fomos lá, ele circulei um pouco, no dia seguinte ele criou a paróquia. Depois também eu fui vigário em Votorantim. De novo, os padres da paróquia de Votorantim eram da congregação da Consolata, uma grande congregação de origem italiana. Eles resolveram não continuar mais lá. A Diocese de Sorocaba estava no impasse. Quem vai assumir? Eu me ofereci e fui nomeado por Dom Melhado de novo, vigário de Votorantim, isso já em 1971. 71. Qual era o meu trabalho com a juventude operária católica? Era com pequenos grupos jovens, rapazes e moças, em Votorantim, em Sorocaba no Cerrado, em Sorocaba no Além Ponte, no Além Linha, pequenos grupos que a gente se reunia uma vez por semana, à noite, a partir de um folhetinho que vinha da Jockey Central Brasileira e a partir de uma reflexão evangélica. Sobre isso, a dignidade da pessoa humana, o valor do batismo, o valor da cidadania, conceitos básicos, né? Que não tinha nada de marxismo, nada de comunismo, mas mais o que? A minha prisão, em 1964, 5 dias depois do golpe, com essa acusação, o seu nome foi visto na ata do Partido Comunista aqui em Sorocaba. Sim. Eu falei, era tempo de João 23. Hoje é Papa Francisco, naquele tempo o grande Papa era João 23, que era citado até pelos comunistas. Por quê? Porque ele ensinou que a igreja, mãe e mestra, é o título de uma grande carta que ele mandou ao mundo, Mater et Magistra. O autor também da outra grande carta, Pacem in Terris, paz na terra, a partir do respeito aos princípios e aos direitos fundamentais humanos. Então ele era citado. Eu falei ao delegado, lá na General Carneiro, eu garanto que se o senhor olhar bem a ata do partido, uma vez ou outra vai aparecer o nome do Papa. Ele não é comunista. Não, mas eu recebi a ordem de São Paulo. Eu falei, então o quê? Então, o senhor vai ser preso. Onde? O senhor escolhe. Pode ser lá no quartel, por exemplo. Eu falei, onde estão os outros dois que foram chamados comigo? O vereador Santana Guimarães, socialista, não era ateu, mas era agnóstico, e o grande doutor Agrário Antunes, super católico. Quantas vezes ele ajudou a minha missa em latim? Naquele tempo era em latim. Que foi prefeito. Foi vice-prefeito também. Vice-prefeito, é. Onde estão os outros dois? Eles estão presos aqui mesmo, lá na General Carneiro. E o senhor quer uma cama, alguma coisa especial? Não. Como é que estão os outros dois? É colchão no chão, então, colchão no chão. Mas logo, no outro dia, o bispo, auxiliar de Dom Aguirre,
se mexeu bastante, foi a São Paulo, conseguiu a minha, não libertação, mas a minha passagem da cadeia para o seminário, onde eu era professor. Sim. Então, lá dentro, eu continuei dando aula, né, mas sem poder sair do seminário. Entendi. E aí, sem poder ir à faculdade de filosofia, onde eu era professor diretor também. Ah, já era professor diretor. e diretor. Eu entrei na faculdade de filosofia em 1958 para dar história das religiões. Depois peguei outras disciplinas. Mas também fui nomeado logo depois também como segundo vice-diretor. Porque o diretor era de São Paulo, Padre Godin, e o vice-diretor era de São Paulo também, Padre João Dias. E eu fiquei como segundo vice-diretor, porque era de Sorocaba e estava muito mais presente do que eles. Até que chegou um dia que a bomba estourou na mão do vice-diretor primeiro. Sim. Qual foi a bomba? O presidente do Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino, Casta, né, era de família judia. Eu posso dizer o nome, que é só uma glória para ele também. Jaime Pinsky. Jaime Pinsky. Que depois se tornou professor da Unicamp. Eu fui colega grande de professor, mestrado da Mirna Pinsky, esposa dele. Ele grande, é dono da editora Contexto. Isso. Ele resolveu doar para a biblioteca da filosofia uma obra de um grande historiador italiano, Cesare Cantu, vários volumes. Obra que naquele tempo já era superada, mas que era uma obra importante. Sim. O vice-diretor, Padre João Dias, não recebeu com elegância o presente. Pelo contrário, falou, isso aí é superado, por favor, não interessa. Foi uma ferida, né? Uma agressão, eu diria uma punhalada racista, né? Racista e nada cristã. Sim. Aí ficaram discutindo, a briga aparentemente terminou, na realidade não tinha terminado, porque no final, à tarde, o padre me chamou e falou, Aldo, eu não venho mais nessa jossa. E pegou o molho de chaves e jogou na mesa da diretoria. Você veja o que você vai fazer, fale com o Dom Aguirre. Eu fui falar com o Dom Aguirre, contando o caos, e Dom Aguirre disse, não, então você continua, logo que você puder, faz uma eleição, e a vida tem que continuar. E continuou, foi feita a eleição, 2 meses depois eu fui eleito diretor da faculdade, e fui diretor até 1968. Sim. Então, quando eu fui preso, eu era diretor da faculdade, fiquei detido no seminário sem poder sair 10 dias, né? Depois voltei, o centro acadêmico corajosamente fez uma sessão lá como é o termo, tem um termo especial, né? Não é de conforto, sei lá, mas a vida na faculdade continuava tranquila e, evidentemente, num clima de censura, de muito cuidado, né? Mas os alunos lá dentro nunca foram totalmente passivos. Sempre houve um grupinho que trabalhava com muita inteligência, com muita coragem no subterrâneo da vida universitária, né? Dentro desse grupinho, posso destacar Sônia Schebel, né? Sônia Schebel, que foi até depois presidente do Centro Acadêmico. Sim, que veio aqui já também fez a apresentação narrativa e falou do companheirismo seu durante toda a vida dela. Que bom. E quanta coisa que vocês fizeram juntos, né? Exaltou muito a sua figura junto da formação dela também. Eu fui diretor da faculdade, então, até 68, mas chegou um momento, em 68, que eu resolvi, de novo, conversar com o bispo, agora já era Dom Melhado,
dizendo eu preciso ir embora, deixar a direção da faculdade. Como? Por quê? Porque nós estávamos debaixo de um grande convênio que começou em 58 e terminaria em 68, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo financiava a nossa folha de pagamento, funcionário e professor, e os alunos tinham ensino gratuito. Só que no governo de Adhemar de Barros, essa verba demorava 1, 2, 3, 5 meses para chegar. E a alegação era de que o Adhemar dizia, enquanto aquele padreco comunista estiver lá, vai ser assim. Isso ele falou para Dom Aguirre. Aí eu falei com o Dom Melhado, que já era o bispo que estava ajudando o Dom Aguirre, né? O vice-diretor meu é muito bom, professor Augusto Titarelli, doutor em geografia, plena confiança. O senhor pode entregar a ele a direção, que ele vai trabalhar muito bem, e eu vou voltar para Roma. E vou fazer o mestrado em filosofia. E ele topou, autorizou, fui. De novo, é bolsa de estudo, né? Fui em julho, fiz esse caminho para Roma, fiquei lá segundo semestre de 68, 69 e o primeiro semestre de 70, terminando o mestrado. Me lembro que fiz a tese de dissertação de mestrado em filosofia com o professor Henrique, o nome é italiano, mas ele era francês. E a tese foi sobre ação de Blondel. Ação, Blondel. Valeu muito também, porque eu voltei, depois voltei retomando as aulas na Faculdade de Filosofia e duas matérias que eu assumi, que achei muito importantes para a formação dos alunos e para a minha própria formação. Matérias novas na casa, né? Fundamentos Filosóficos das Ciências Humanas. Daí surgiu o meu primeiro livro, em 77. E Cultura Brasileira, outra disciplina importantíssima. Sim. Que foi criada lá e que me exigiu uma preparação minha muito grande, porque eu olhei a bibliografia, era tudo livro de 500 páginas. Sim. Ou obras meio complicadas para o público em geral, né? Aí eu resolvi até escrever Cultura Brasileira, que já está também na 5ª edição. Sim. Da Loyola. Sim. Com essa preocupação de mostrar o que é cultura, antes de mais nada. Esse é um termo importantíssimo, fundamental para qualquer cidadão brasileiro. Imagina para um universitário. Cultura é simplesmente aquilo que o ser humano faz com e pela natureza. Sim. Quem fabrica um tijolo tem cultura. Quem consegue transformar aquele grão de feijão em comida, alimento, feijão, é cultura. Tudo é cultura. Tudo é cultura. Não é só quem constrói um prédio, não é só quem escreve um livro. A gente precisa tomar muito cuidado nisso. Isso é o pilar democrático de um país melhor. Se não houver essa noção de cultura, nós continuaremos com luta de classes, queira ou não queira. Tem gente que detesta e tem medo até dessa expressão. Mas existe luta de classes. Não é só quem é marxista,
Mas existe a luta de classes, não tenha natural. dúvida nenhuma. Por que que aquela empregada doméstica não come junto com a família que a emprega? Ah, mas nós somos totalmente favoráveis a ela, nós damos salário mínimo, ela é registrada, nós queremos que ela sente na nossa mesa. Ela que não quer. Isso acontece. Realmente é assim. Ela que não quer. Por quê? Porque ela percebe a diferença. Existe diferença. Queira ou não queira, existe a diferença. Isso vai acabar um dia? Não sei. Mas pelo menos que não haja luta travada, que não haja luta querida, que haja pelo menos a luta sofrida. Sofrida pela patroa, pelos patrões que não querem essa luta e sofrida pelo empregado que também não quer, evidentemente, essa luta. Sim. Veja, isso é fundamental e era isso que permeava a minha vida no clero, a minha vida no púlpito, a minha vida no microfone, a minha vida na sala de aula. Evidentemente, isso não agradava e não agrada a muita gente. Fazer o quê? Eu acho que a gente tem que procurar fazer um pouquinho do que Jesus fazia e do que Jesus quer que a gente faça. Ele fala tão claramente, né? Qual é o pastor que não deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha perdida? A função do padre não é a sacristia, não é na sacristia, não é na missa. A função do padre é, se ele para no sacramento, se ele para na missa, é para ficar mais embebido de Jesus Cristo e sair na vida, mostrar na vida que ele respeita o pobre, que ele cumprimenta qualquer pessoa, que ele trata bem todo mundo, que ele, no caixa do supermercado, ele não apenas trata do dinheiro, do cartão, mas ele olha o rosto da moça. Roberto, às vezes eu me pego nesse problema, faço a compra, uma maravilha, né? Quando eu estava no clero, eu fazia que compra? Pasta de dente da farmácia. Pouca coisa. Que compra, meu Deus! Como se eu fosse um anjo. Não, eu não era um anjo. Eu era o ministro de Deus, servido por empregada, servido por sacristão, servido por secretário, servido por todo mundo. Um anjo. Tinha tudo pronto, cama e mesa. Sim. Cama e mesa. No aniversário, ganhava tudo. Só não davam cueca. Acho que padre não usava cueca. É anjo. Sim. Sei lá. Eu vou longe, né, Roberto? Eu vou muito longe. Bom, uma delícia. Mas eu quero dizer justamente isso. E é isso que o Papa Francisco está dizendo hoje, meu Deus. É isso. E não está agradando a muito padre, não está agradando a certos bispos, não está agradando a uma meia dúzia de cardeais. Que tristeza. Mas o próprio Papa sabe disso e toca em frente. Jesus morreu na cruz, gente. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Né? E isso acontece porque acreditamos na verdade. Né? E a cruz não é sadismo, não é masoquismo. A cruz é a transição para a glória, para a ressurreição, para a vitória, O nosso grande pastor batista Martin Luther King insistia nisso. Para ele, a teologia autêntica é a teologia da cruz, que acabou com a morte dele, né? Assassinado, mas que redundou na vitória sobre o apartheid. Roberto, na Europa, quantas vezes eu trabalhei no Conselho Mundial da Igreja há algum tempo e lá eu vi as notícias do apartheid na África. Tabuletas, eu lia, cachorros e negros proibido. Naquela sala não podia nem negro, nem cachorro, nem negro. Que coisa
horrível, horrível. Né? Com certeza. Então, essa visão cristã na vida do padre, na vida do leigo, na vida de todos nós, fundamental. E essa vida do clero meu teve um momento que eu explodi por dentro, ou implodi. Como assim? Então, nós vamos dar uma pequena pausa e depois nós queremos ouvir a respeito desse momento. Obrigado.